Oi, eu sou a Amanda do Viagem Top e nesse vídeo eu quero compartilhar com você como eu faço para aprender um idioma antes de viajar em casa. Então, bora aproveitar essa quarentena para aprender em casa a falar qualquer idioma. Então, bora lá começar? Bom, eu já falo relativamente bem, meio fluentemente, o inglês e o espanhol. E esses idiomas eu aprendi em curso por muitos anos e continuo praticando até hoje de maneira mais esporádica. Muito o inglês e esporadicamente o espanhol. Além disso, eu aprendi sozinha francês, italiano, tentei algumas coisas. Me comuniquei relativamente bem em alemão quando eu fui para a Alemanha. Tô já tentando me orientar em russo. Enfim, eu tento sempre antes de viajar, mais ou menos entre 1 mês e 3 meses antes da minha viagem marcada, me familiarizar no idioma daquele lugar. Porque eu acredito que mesmo que inconscientemente a gente consegue assimilar mais da cultura daquele lugar quando você sabe algumas palavras e expressões locais e você consegue identificar em placas algumas palavras-chave, sempre obviamente ligada ao âmbito de visita, de turismo, né, das atrações turísticas. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você as práticas que eu faço para poder assimilar mais rapidamente esses idiomas antes da minha viagem. Então, a dica número 1 que eu quero compartilhar com você é que, primeiro, eu vou buscar assuntos ligados à viagem, ligados à hospedagem, ligados ao universo que eu vou me enquadrar. Por quê? Eu acredito que para você aprender um idioma, você tem que ter um grande motivo para isso. Aprender um idioma não é fácil, não é muito intuitivo, precisa de um esforço. Então, se você não tiver um grande motivo, um grande objetivo para você aprender esse idioma, ele simplesmente não vai. Vou aprender porque um dia eu vou precisar. Não vai rolar. Então, você vai aprender esse idioma para poder se comunicar durante essa viagem. Então, eu preciso saber falar esse idioma durante essas situações da minha vida, né? No hotel, no restaurante, no aeroporto, na rua, nas estações turísticas. Enfim, então, você não vai sair em 2 meses, 1 mês a 3 meses fluente no idioma, mas você vai sair capaz de se comunicar o básico e o essencial daquele idioma depois desse estudo, porque por incrível que pareça, eu conseguia ler na Grécia. Quando eu fui para a Grécia na minha lua de mel, eu estudei um pouquinho de grego. Com um pouco que a gente estudou, a gente já consegue assimilar, e a experiência realmente é bem mais rica. Você realmente entra mais no universo da cultura quando você consegue identificar o ambiente em volta, né? Assimilar coisas, mesmo que intuitivamente, do ambiente em volta. Então, a primeira dica é buscar aprender palavras, termos e expressões que vão ser usados durante a sua viagem. E uma coisa que eu acho uma dica bem legal, que eu não fiz nos meus últimos idiomas, mas que eu vi várias pessoas fazendo para aprender rápido o idioma, é colar post-it nas palavras, nos objetos de mais utilidade. Por exemplo, os objetos de utensílios de banheiro, os utensílios do quarto, a roupa. E aí essas coisas que provavelmente são palavras que você vai ver no lugar da sua viagem, durante a sua viagem, você vai se familiarizar com o nome por escrito daquela expressão, e obviamente você vai ter que buscar algum lugar para ler, mas hoje tem muito lugar aí que você pode buscar. A segunda dica, isso eu sempre fiz assim nas últimas minhas viagens, é colocar os seus dispositivos
móveis como celular, computador e tablet no idioma que você está aprendendo, que você quer se aprofundar mais. Os meus dispositivos eletrônicos estão frequentemente escritos em inglês para eu poder ter contato com esse idioma diariamente, porque para mim, na minha opinião, o inglês é ainda a língua universal e é um idioma que eu tenho que estar constantemente em contato. Então, o idioma que eu mantenho manutenção constante, eu só troco os meus dispositivos quando eu estou aprendendo outro idioma para uma viagem específica. Então, hoje, normalmente, meus dispositivos tá em inglês, e quando eu vou fazer uma viagem para França, para Itália ou para Espanha, aí sim eu troco os meus dispositivos para esse idioma local, para poder me familiarizar com mais palavras e ter contato com o idioma diariamente. Porque quando eu falo em um mês antes, 2 meses antes, 3 meses, você tem que ter um intensivão, você tem que se comprometer em ver esse idioma diariamente, pelo menos um pouquinho, entre 30 minutos, mais, né, de 30 minutos por dia, 1 hora seria, eu acho que uma boa quantidade de tempo. Não adianta achar que se eu ver 2 vezes por semana eu vou aprender, porque não é assim. Você tem que realmente... E também não adianta ficar um dia vendo 10 horas, sabe? Porque isso, você se cansa mentalmente e você não assimila. Tem que ser realmente um pouquinho a cada dia, poucas horas por dia. Então, a terceira dica que eu quero dar aqui pra vocês, que eu faço pra aprender o idioma, eu trouxe aqui, tá aqui no meu colo, são esses livros de viagem do guia visual, e esse aqui de francês eu não comprei do guia visual, mas olha só, eu tenho esses livrinhos encontrarei, de italiano, russo, de francês, de conversação, guia de conversação. E dentro dos livrinhos tem as principais palavras para viagem, números e como se escreve e como se lê. Isso ajuda demais e, obviamente, com o recurso de hoje em dia, eu ainda coloco a palavra no tradutor e mando pelo computador mesmo e mando falar. Além de tudo, outra dica que eu quero dar é esses aplicativos que tem como Duolingo, e para você ter conversação em inglês, se você quiser investir algum dinheiro, como o Cambly, que tem professores nativos. Então, idiomas mais falados, você consegue ter esses dispositivos e até falar com professores. Um outro livro que eu comprei e da primeira vez que eu aprendi francês sozinha e que eu fui para a França e consegui me comunicar relativamente bem, não dava para fazer uma conversação enorme, mas eu aprendi completamente sozinha francês. Até hoje eu consigo identificar alguns radicais dessa época de estudo. Foi esse aqui. Eu comprei esse 15 minutos de francês por dia, de prática diária. Eu fiz isso antes de ir pra França, consegui. Eu me lembro que eu fiquei assim maravilhada num restaurante quando uma francesa perguntou: estão todos da sua família aí? Que não é um tipo de pergunta que tem normalmente aqui em troca de ideias de conversação. E eu entendi. Eu falei, nossa, eu entendi. Aí eu falei, oui, né? Ou então, a conversa estava muito extensa, eu falava je ne parle pas français, mas assim, já estava aberto o canal de comunicação só por ter começado a falar no idioma e falar alguns numerais no idioma, enfim. Nesse livro aqui me mostrava como pedir uma refeição e naquela época, né, quando eu estudei por aqui, não era fácil no celular e com a internet procurar as palavras, mas assim, a conversa fica muito truncada se você tiver que procurar todas as palavras e você não tiver a menor noção da estrutura de palavras, se você não tiver a menor familiarização com a sonoridade do idioma. Tá aí por que você tá aprendendo aí entre 1 mês e 3 meses antes da sua viagem esse idioma. Quarta dica é ter um plano de estudos.
Você tem que se comprometer em diariamente separar um período do tempo de manhã, de tarde, você vê na sua semana se encaixa isso para você ter contato com aquele idioma. E durante esse plano de estudo não precisa ser um negócio maçante de ficar escutando lição. Você encaixa, por exemplo, filmes, ver notícias daquele país, ver vídeos de pessoas que produzem conteúdo naquele país. Todo país tem alguém que está fazendo algum conteúdo de viagem. Então, se você pesquisar já no idioma, duas palavras ou pela cidade, você vai conseguir encontrar criadores de conteúdo naquele país. E outra coisa que eu faço demais é ver séries daquele país. Por exemplo, vou dar aqui a La Casa de Papel. Quando eu comecei a assistir em espanhol, com legenda em espanhol, para reviver essa memória do espanhol. Além de tudo, é o idioma gravado dessa série. Se você tiver a oportunidade de assistir seriados, filmes, anúncios, vídeos daquele idioma, vai te ajudar muito, porque vai ficar interessante, vai ser um estudo interessante. E você intercalar isso durante o dia e durante esse plano de estudo, um dia da semana, você escrever, ter um caderno, né, de estudo e escrever como se escreve naquele idioma e como você falaria no seu idioma e tentar repetir. Enfim, essas técnicas você vai fazendo. Mas o mais importante é não deixar nenhum dia sem você ter contato com aquele idioma. Outra dica que eu gosto de também entrar em contato com as músicas daquele país, que são faladas naquele idioma. Porque também, além dos filmes e vídeos, é outra maneira divertida de você aprender o idioma. Então, outra coisa que eu faço quando eu vou para o país é procurar as músicas populares daquele país, ou então música jovem do país e algum ritmo que eu gosto, e para ficar mais divertido esse aprendizado, esse processo de aprendizagem. É sempre difícil no começo, que você não consegue nem entender muito bem a estrutura quando é especial ou algum idioma assim bem diferente, como o russo ou o grego, e você fica um pouco perdida, mas da segunda semana você já começa a associar. E é assim que as crianças aprendem, né? Treinando o ouvido, né? Escutando várias vezes a mesma palavra, a mesma forma para poder conseguir repetir. Lembrando que quando você é um turista num país e você está tentando falar a língua daquele local, você sempre vai ser mais bem recebido. Pelos vendedores, pelo comércio local, né? Pelos funcionários locais. Nem que você aprenda a frase "eu não sei falar o seu idioma", poderíamos falar em outro idioma, que foi uma das minhas frases mais faladas, eu acho, em alemão e francês, e até no italiano, que eu consegui até desenvolver mais. No final eu tava apelando para mudar de idioma, mais pro inglês mesmo, que eu sei que é um idioma universal. Bom, nesse vídeo eu quis compartilhar a minha maneira de aprender um novo idioma. Eu faço isso para praticamente, eu não me lembro uma viagem para o estrangeiro que eu não tenha aprendido pelo menos algumas expressões e palavras básicas no idioma. Eu acho que faz realmente parte de viver o local, de aprender. Eu acredito que realmente assim eu assimilo mais sobre a cultura do país e a experiência fica bem mais enriquecedora quando você consegue entender o básico, o simples, e ler placas, pelo menos, no idioma e no lugar que você está indo visitar. Me conta aqui se você tem aqui nos comentários, se você tem alguma técnica que você usa aí também. Ultimamente, eu tenho visto muito no YouTube, Instagram, seguindo as pessoas do lugar que eu quero visitar, para saber mais dicas locais de onde eu quero ir.
e ter realmente no final uma viagem única e exclusiva feita para mim, para minha família e até para os meus clientes da viagem Top Tour, onde muitas vezes eu acabo olhando e pesquisando e indicando lugares diferenciados e lugares da moda e saindo aí do bate-cartão aí do turista. Realmente a intenção é viver momentos únicos e só naqueles lugares que te atraem, que você gostaria de ir aqui no seu país e comparar com o país vizinho. Eu quero dar um exemplo assim, se você não gosta de museu, não vou procurar museus diferentões para você, né? Mas se você gosta eu gosto de cafés diferentes, ou restaurantes diferentes, ou supermercados menores, né? Mercadinhos, então, ou feiras de ar livre. Então eu vou fazer essa pesquisa, né? Na viagem Top Tour a gente faz essa pesquisa. Ou seja, a sua viagem é exclusiva para sua maneira de ser. E quando você sabe o idioma, fica realmente muito enriquecedor. Eu me lembro várias vezes eu e a minha irmã traduzindo coisas para os meus pais que não compreendem bem, porque a gente estava super envolvida com a situação e eles estavam ali do lado sem entender porque não conseguiam compreender nada da conversa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês sigam essas dicas e que pelo menos aprendam um pouquinho de cada idioma dos países que vocês vão visitar. E então, até a próxima!